Vem comigo que é Mengão na veia, rapaziada. Vamos ver aqui um resumo da mídia esportiva sobre a logística e a preparação do Flamengo lá na Argentina para esse jogaço contra o Estudiantes amanhã. E a gente passará fácil, hein? Créditos aos cortes, link abaixo na descrição. Mas antes, se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho e ajuda com like, hypando logo em seguida, beleza? Ponto negativo. A Procuradoria do STJD recorreu da pena do BH para elevar a 2 anos. Mas vamos focar no jogo de amanhã, que é o que importa hoje. Bora pro vídeo. Né? Vamos falar do Estudiantes agora, meu amigo, que vai enfrentar o Flamengo amanhã. O técnico Domingos também pretende fazer alguma alteração em relação ao time do primeiro jogo? Pretende. Até porque ele fez uma promessa, Joana. Durante todas essas entrevistas coletivas que ele deu, após o jogo no Maracanã e depois após o jogo contra o Defensa e Justiça pelo Campeonato Argentino, ele falou: o Flamengo é um time de hierarquia, a gente viu como eles são inteligentes, como eles tocam rápido a bola, como eles se apresentam, como atacam. Nós conhecemos agora o repertório do Flamengo. Pelo que a gente apresentou no Maracanã, o Flamengo ainda não conhece o nosso repertório, então nós vamos apresentá-lo. Essa foi a promessa do Eduardo Domingues. E para apresentar esse repertório, algo mais ofensivo, algumas mudanças podem acontecer no time. Também, povoando mais o meio de campo, pode ser até que o Gabi Neves, ex-jogador de São Paulo, né, que também é uruguaio, que teve passagem pelo Nacional lá de Montevidéu, ganhe uma posição ali no meio de campo, ao lado do Arzamendia. Ali no ataque há uma dúvida se ele vai com o garoto Thiago Palácios como um dos extremos e o Facundo Farias como outro extremo, então jogando até com 3 atacantes, o Carrijo, né, mais centralizado, com esses 2 jogadores de velocidade. Tem o colombiano Edwin Cetré, que também é um ótimo jogador, foi muito importante nos títulos recentes do Estudiantes, mas é um Estudiantes que deve vir com uma formação um pouco mais ofensiva do que a que apresentou no Maracanã, até porque precisa, assim como o River, né, precisa vencer pelo menos por 1-0 para levar o jogo para decisão por pênaltis. E segundo o Eduardo Domingues, é o momento do Estudiantes apresentar o repertório que tem, já que não conseguiu fazê-lo no Maracanã. Então algumas mudanças no time devem acontecer para esse jogo de quinta-feira à noite lá em La Plata, no Estádio Uno, estádio que a torcida apoia. É claro, são todos jogadores profissionais, estão acostumados a jogar com essa pressão, mas é daqueles estádios assim que você olha assim e tá todo mundo muito perto do gramado, torcida cantando 90 minutos. É, sempre perigoso, né? Clima estranho, assim, né? Delicado pro Flamengo, não tá tranquilo, não. Vou mostrar uma matéria que eu publiquei agora há pouco no site do GE. Globo, que é o seguinte, né? A Procuradoria do STJD entrou com um recurso para aumentar a pena do Bruno Henrique do Flamengo. O que acontece? Eram 2 artigos e um desses artigos, ele acabou não sendo condenado, que era dar prejuízo ao Flamengo. E o recurso da Procuradoria vai se apoiar exatamente nisso, refutando essa tese, dizendo que existiu sim um prejuízo ao Flamengo, visto que o escândalo, ele traz uma repercussão negativa para o próprio Flamengo e para o Bruno Henrique como jogador, né? Um prejuízo de reputação e até financeiro numa possível desvalorização do Bruno Henrique. Então esse recurso foi registrado, se apoia nesses 2 pontos para que a punição do Bruno Henrique ocorra nos 2 artigos, né? Que ele, o 243 e o 243A. E isso impactaria na pena, e aí sim, aquela pena grande que poderia chegar até 2 anos, né? E agora sim a gente vai falar de bola. Eu estou onde sempre estive, tá? Meu histórico de atleta sempre me colocou no banco de reservas. Desde os tempos do Bongi, na zona oeste do Recife, no Colégio Marista, eu saía do banco. Recebi muito elogio de jogador ruim, esforçado, tá, Joana? Mas eu tô aqui para falar de jogadores bons, muito bons, uma seleção que representa um time de futebol que é o Flamengo. Estou exatamente no campo do Defensa e Justiça. É aqui nesse local, Joana, que o Flamengo vai fazer o único treino, tá? Marcado para hoje à tarde. Quem enfrentou e empatou com o Vasco pelo Brasileirão no Maracanã não reportou ao departamento médico problemas físicos. Então, é um Flamengo completo, inclusive com os retornos de Alexandro e Jorginho, possivelmente ao time titular. O Alexandro por um pouco mais de tempo, o Jorginho 4 jogos fora, ficaram se recuperando de problemas na coxa durante a parada aí da data FIFA. Os 2 podem voltar contra o Estudiantes. E Jorginho falou com a comunicação do Flamengo, a gente roda um trecho agora. A gente sabe a importância do jogo e a minha expectativa pessoal é grande de poder voltar a campo. Senti que foi um longo período, não estou acostumado com isso, então a vontade é grande
de voltar a jogar, ajudar os companheiros, ajudar o Flamengo. E a gente está muito confiante para esse grande jogo, que vai ser muito difícil, a gente sabe, fora. Mas estamos confiantes no que a gente vem fazendo e na nossa equipe. Temos que continuar assim, continuar acreditando, independente de onde seja o jogo, e impor o nosso futebol, o que a gente trabalhou e preparou para poder sair com a vitória, porque a gente, obviamente, quer ir para ganhar. Ô, Joana, então escala comigo aqui aqueles 11 do Flamengo. Rossi no gol, certo. Do lado direito, Varela. Esquerdo, Alexandro ou Ayrton Lucas. Os Léos, Pereira e Ortiz ali na zaga. Saul, Jorginho, Arrascaeta, que meio campo cá para nós. Plata, Samuel Lino e o Pedro deve ser o time titular. O Flamengo, com o empate, garante vaga na semifinal da Libertadores 2025. Jogo exclusivo aqui na tela da ESPN amanhã, valendo vaga na semifinal da Libertadores. Então vamos para a Argentina com a nossa equipe trazer mais informações para este Estudiantes e Flamengo. Pedro Henrique Torre e o Jailson na altitude da Argentina, né? Ele consegue. Não reparem a diferença, não. Acontece. Por isso que eu não me dou muito bem em altitude. O Jailson já respira tranquilamente, sem problema nenhum. Dá pra ir pra El Alto, enfim, qualquer lugar. Ouvi relatos que não é muito bom, não. Ficou traumatizado com os relatos, né? Tudo bem, beleza, tranquilo. Glaucia, onde estamos? Estamos num super, ultra, mega condomínio de luxo que tem um hotel dentro também, onde a delegação do Flamengo está hospedada, concentrada para esse jogo de amanhã contra os Estudiantes. Muito se falava antes da gente chegar aqui na Argentina, até por conta de toda a confusão que houve no Maracanã na última semana, enervou demais, inflamou os ânimos para essa partida, de que poderia ter foguetório, poderia ter batuque na porta do hotel do Flamengo, mas nada disso vai ser possível aqui, não tem a menor possibilidade. Quando você chegou, o seu porta-malas do seu carro foi checado também? Sim, checaram tudo lá, pediram documentação. Não tem a menor condição, gente. Não tem a menor condição de ter foguetório aqui, não. Pois é. Então, Glaucia, a gente tá num condomínio, fica mais ou menos 35 minutos do estádio da partida. Estamos em La Plata e é uns 45 minutos de onde o Flamengo vai treinar hoje à tarde no CT do Defensa e Justiça. E mais 1h e tanto de Buenos Aires, né, Jair? 1h e alguns minutos. Ontem eu fui viver essa experiência de Libertadores e é distante, é longe. Só para vocês terem então ideia de como o Flamengo está bem isolado aqui na Argentina para não ter nenhum tipo de problema. A delegação chegou ontem à noite por aqui, enfim, a imprensa recepcionou e tudo mais, mas tudo muito quieto, muito tranquilo. O pessoal aqui até comentava que as casas por aqui com as luzes apagadas, então tudo bem tranquilo para o Flamengo realizar essa partida contra o Estudiantes. E aí, Jailson, a gente fica naquela questão. Jorginho veio. Jorginho não joga desde o dia 25 de agosto, aquele 8-0 contra o Vitória. O Flamengo dizia que era um edema na coxa esquerda, não disse nada ao contrário, mas um mês fora de Jorginho, não se sabe se ele vai ter condições de disputar a partida inteira, está trabalhando para isso, mas é um jogador fundamental para o Flamengo tentar avançar para as semifinais, né? É isso, Pedro. O Jorginho, peça fundamental, né, nessa equipe do Flamengo, deu para ver depois dos jogos, né? 4 jogos, 2 empates, 2 vitórias, mas 2 vitórias ele magras, o empate com o Grêmio, o empate agora com o Vasco, justamente em relação ao meio-campo, o Saul junto com o De La Cruz, são ótimos jogadores, é óbvio, mas o Jorginho já deixando muito clara a falta que faz nesse meio-campo do Flamengo, principalmente na questão da posse da bola, né? Ali de propor o jogo, de conseguir ali no meio-campo ficar um pouco mais com a posse da bola e acabar enervando mesmo, né, os adversários. E em relação, só para passar para devolver para vocês, em relação ao ambiente aqui dos torcedores, aquele gol do Carrillo foi fundamental mesmo para o pessoal continuar a inflamar e continuar acreditando. O pessoal tá bem, todo mundo fala aqui, né, quando eu fiquei conversando ontem em Buenos Aires, e aqui também dos 90 minutos. Ainda tem 90 minutos para jogar, eles muito confiantes, justamente por conta do gol do Carrillo ali no final da partida. O se se puede, Glaucia. O pessoal tá nessa batida aqui, e nesse momento a gente soube agora há pouco que os jogadores estavam concentrados, mas colocando o cabelinho na régua. Na régua. O barbeiro teve por
aqui, enfim, dando aquela coisa. Chegou com a maleta bonita ali, enfim, toda especial, mas está nesse regime o Flamengo. Foi revistado ali também? Certamente. Ainda Tesoura, mais, né? essas coisas é perigoso. Tem que ficar muito atento. Mas é isso, o Flamengo à tarde vai treinar no CT do Defensa e Justiça, o último apronto, como diriam os antigos do rádio, para esse jogo Estudiantes e Flamengo amanhã 21h30, exclusivo ESPN e Disney Plus. Estamos aqui na concentração de segurança máxima do Flamengo. A gente pode chamar assim, é um resort de luxo, né? Tem casas de luxo também, tem um hotel que o Flamengo está hospedado aqui. Todos os jogadores chegaram ontem por volta de 8h30 da noite. Então, o Flamengo bem concentrado aqui, e é tanta concentração mesmo, tanta segurança, que porta-mala na cancela do carro é observado, tem que dar número de passaporte, enfim, se bobear até tipo sanguíneo a gente tem que deixar aqui para a rapaziada permitir a nossa entrada. Mas a gente está aqui porque daqui a pouquinho o Flamengo deve sair para fazer o seu treinamento de hoje. Optou por chegar um pouco antes, né, Jailson? Para fazer esse treinamento, 45 minutos mais ou menos daqui, que deve ficar o CT do Defensa e Justiça. Estamos em La Plata, mas a meia hora do estádio Uno, da partida de amanhã. Jailson, o Flamengo veio, mas veio com o Jorginho, que vai ser ali uma peça fundamental. Se tem um jogo que o Flamengo tinha que guardá-lo, prepará-lo, é esse de agora, para sustentar essa pressão de amanhã, embora o Flamengo tenha a pequena vantagem de um gol de vantagem. Assim, Jorginho peça fundamental, né? Jorginho realmente pode ser uma engrenagem justamente para repetir o que o Flamengo fez contra o Internacional. No momento que o Inter também buscava igualar ali, né, o marcador, tentava adiantar a pressão, tentava subir as peças, Jorginho e Saúl no meio campo, 2 toques, 3 toques na bola, conseguiam ali tirar tranquilamente a pressão do meio campo colorado, e aí já conseguiam começar, né, o ataque rubro-negro. Então, peça fundamental, a gente viu nos últimos 4 jogos, o Flamengo ali, né, com 2 empates, 2 derrotas, como a gente falou, 2 vitórias, mas as vitórias não foram com nota artística, né, Pedro, que a gente pode falar, foram vitórias magras, e justamente aí justificando a falta que o Jorginho faz para esse meio campo do Flamengo. Além de tirar o espaço, né, dos adversários, controla muito a posse de bola. Eu acredito que isso vai ser muito importante amanhã no jogo, porque vai ter muita pressão, estádio completamente abarrotado, vai ter, torcedores já compraram, já esgotaram os ingressos, e clima de Libertadores mesmo, e com certeza aquela pressão dos 15, 20 primeiros minutos, né, ali, e aí o Jorginho e Saúl no meio campo são fundamentais nesse controle da posse. E essa pressão vai acontecer mesmo, de qualquer maneira. Se fala muito sobre isso aqui, de como o Estudiantes vai tentar empurrar o Flamengo e tentar já tirar essa vantagem logo no início. Vai ser bom o Flamengo estar bem atento aos minutos iniciais da partida. E até esse isolamento do Flamengo aqui nesse resort faz parte da estratégia também, para não ter foguetório, como tinham prometido, para não ter também batucada na frente, enfim, qualquer tipo de pressão, o Flamengo trabalhar tranquilo e ir para essa partida amanhã, jogar contra o Estudiantes e avançar mais uma semifinal de Libertadores. A gente falava sobre o Jorginho, ele teve um edema na coxa esquerda. Então, lá no dia 25 de agosto, aquele 8-0, sonoros 8-0 sobre o Vitória no Maracanã, foi a última partida do Jorginho. Tá bom que teve data FIFA depois, o Flamengo trabalhou mais com prazo, mas foi segurando até onde seria possível segurar esse jogador para tê-lo em melhores condições. Então, acho que o Flamengo vai contar. Vamos ver, agora à tarde a gente vai saber se ele tem condições de 90 minutos ou apenas de uma parte do jogo. Flamengo já na Argentina, preparadíssimo para o jogo de volta com o Estudiantes. Com o Jorginho de volta, a delegação rubro-negra desembarcou ontem à noite na Argentina. Recuperado de um edema muscular na coxa, o volante pode retornar ao time depois de 4 jogos. Senti que foi um longo período, não estou acostumado com isso, então a vontade é grande de voltar a jogar, ajudar os companheiros, ajudar o Flamengo, e a gente está muito confiante para esse grande jogo. Eric Pulgar, em fase final de tratamento após uma cirurgia no pé, e Michael, com dores no tornozelo, desfalcam a equipe.
A delegação vai ficar hospedada neste hotel, em La Plata, localizado a cerca de 20 minutos do CT do Defensa e Justiça, onde nesta quarta-feira o Flamengo fará o último treino antes da partida. Depois de um primeiro jogo recheado de polêmicas no Maracanã e uma vitória por 2-1 com sabor amargo, o Flamengo vai ter que encarar o Caldeirão, que está sendo preparado no Estádio Uno para chegar à semifinal da Libertadores depois de 3 anos. Vai ser muito difícil, a gente sabe, fora, mas estamos confiantes no que a gente vem fazendo e na nossa equipe. Temos que continuar assim, continuar acreditando, independente de onde seja o jogo, impor o nosso futebol, o que a gente trabalhou e preparou para poder sair com a vitória, porque a gente obviamente quer ir para ganhar. Jorginho, que aquisição! Bom que ele voltou. E traz uma grande experiência para o Flamengo, né? Ainda mais nesse momento, é um jogador que fica muito com a bola e traz essa tranquilidade para o Flamengo, que vai sofrer muito e tem que ter o time muito bem compacto para não ser surpreendido. Titular, né? Sem sombra de dúvida. Eu também usaria. Tendo condições físicas, titularíssimo, não é? Tá aí, galera. O vídeo é um resumo da mídia esportiva sobre a preparação do Flamengo lá na Argentina, onde ele se encontra, onde ele está hospedado. Todo o planejamento do trajeto do hotel ao centro de treinamento do Defensa e Justiça e o estádio onde vai ser o jogo de amanhã contra o Estudiantes, e o Flamengo está concentrado, como você viu o Pedro no Sport Center, o barbeiro já passou a régua lá. Os caras estão afiados, né? Tomara que eles estejam afiados dentro de campo também, porque se seguir o normal, já venho dizendo isso, o Flamengo passa normal. E o Domingues, o técnico do Estudiantes, disse que vai mostrar o repertório. Vocês venham pra cima. Tenta ganhar a segunda bola, porque o Flamengo vai ganhar a segunda bola. Vai ser sempre ataque contra defesa. O Flamengo vai estar em cima amassando. Dali Flamengo. Sempre Flamengo. Jorginho. Jorginho joga muito. A gente só não pode ficar dependendo muito dele, cara. Porque ele joga demais. Se todo o ritmo do Flamengo for depender dele, aí fica difícil. Porque ele vai ter que sair uma hora, ele já tá com 33 anos. Ainda bem que o Pulgar tá nessa fase de transição, tá quase, já pode jogar, eu acho que contra o Cruzeiro, quem sabe. Tá se preparando no ninho, ficou justamente pra isso, pra afiar as pontas e aparar as arestas, né? Beleza, o vídeo é só. Se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho, chega dando aquele like e hype o vídeo, compartilha, comenta, dê sua opinião. Meu placar, já vou aqui de novo. 3-0 pro Flamengo. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.